Oi, olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, começando mais uma semana. Seja todos bem-vindos e bem-vinda ao Santo Evangelho. Vamos começar a nossa semana ouvindo a palavra de Deus, para que possamos viver eternamente uma semana iluminada. A palavra de Deus, ela nunca passa, sempre está presente, é eterna e para sempre. Por isso, guardamos nossos corações. Amém? Vamos celebrar os mistérios da Palavra de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, 1:14 a 20. Convertei-vos e crede no evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Vamos ouvir a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André e seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescadores. Jesus lhe disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente a rede, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca consertando a rede. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, começamos a semana ouvindo a palavra de Deus. Não tem outra coisa melhor do que começar a semana ouvindo aquela palavra de vida que restaura todo o sofrimento e renova as nossas mentes, renova o nosso ser. A palavra de Deus é viva, nunca passa, tudo passará, mas a palavra permanece para sempre em nós. Jesus depois que João Batista morreu, Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: converta-se, porque o reino dos céus está perto. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus pede a conversão dos seus filhos. Jesus pede a conversão dos pecadores, dos seus que estão. Filho de Deus, que somos nós. Ele pede a nossa conversão para que possamos viver livre. E ele passando pediu aos discípulos a conversão, que o reino de Deus está perto, porque só podemos entrar no reino do céu
quando estivemos com o pecado perdoado. Jesus ia passando na beira do mar. Mais uma vez ele viu mais dois irmãos. Ele viu João, filho de Zebedeu, que estava também pescando, e o chamou. E eles deixaram seu pai e seguiram a Jesus. Que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs. A gente também temos que seguir Jesus, para que possamos ter vida nova, assim como os discípulos tiveram. A missão dos discípulos são bonitas, são lindas. É uma missão de caridade e remissão aos que precisam. É uma missão de luz àqueles que estão no escuro. É uma missão de paz àqueles que estão angustiados. Os discípulos têm esta missão que Deus deu. Quando Jesus ressuscitou, ele, antes de subir ao céu, ao Pai, ele apareceu aos discípulos e deu a cada um deles a missão de sair pelo mundo pregando como eles pregavam. Porque Jesus partiu, mas a missão de Jesus tinha que ficar. A missão que ele ensinou nunca se apaga, que é a palavra de Deus. Por isso somos convidados a pregar como os apóstolos, a pregar como os discípulos. Quando fizemos algumas coisas às pessoas que precisam, estamos sendo discípulos de Jesus. Quando ajudamos, estamos sendo discípulos de Jesus, porque Jesus, ele ajudou. Ele veio ao mundo para ajudar. Ele veio ao mundo para tirar aqueles que estavam na escuridão e colocar na luz. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus nada existe. Sem Jesus tudo é escuro. Jesus veio para iluminar, porque Deus é misericordioso e teve compaixão da humanidade e enviou seu Filho para brilhar entre nós. Com alegria, quero desejar a todos uma ótima semana. Que Deus e a palavra de Deus seja luz repleta de paz na vida de cada um de vocês. Eu muito obrigado por se inscreverem. Continue se inscrevendo para junto levar esta alegria de Jesus às pessoas que escutam o nosso canal. Eu muito obrigado. Tenha ótima santa semana, cheia de paz e de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e os guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.